Vamos trazer mais um elemento, gente, dessa notícia de hoje, porque a Procuradoria-Geral da República fez uma manifestação contrária às medidas adotadas pelo ministro Flávio Dino contra o Valdemar da Costa Neto. Essa informação é do nosso analista Caio Junqueira. Ele encontrou lá, na decisão do Flávio Dino, que autorizou essas medidas contra o Valdemar, especialmente essa de bloqueio dos bens, o próprio ministro Flávio Dino diz na sua decisão, vou abrir aspas aqui, a PGR se manifestou contrária ao deferimento de pedidos cautelares, porém afirmou a necessidade de continuidade das investigações do rastreamento dos valores, fecho aspas. A CNN já questionou a PGR sobre o que levou a Procuradoria a ter se posicionado de forma contrária a essa decisão de Flávio Dino e aguarda uma posição. A gente vai entrar agora na questão jurídica dessa investigação e vamos receber para isso o jurista Gustavo Sampaio. Professor, boa noite, bem-vindo ao Hora H, que bom contá-lo novamente com a sua presença. Boa noite, Thaís, boa noite a todos na CNN Brasil. Professor, vamos lá. Começo por esse último ponto, que é o fato da PGR e do próprio ministro colocar na sua decisão que a PGR foi contrária às medidas adotadas. Qual é o grau de fragilidade que isso dá à decisão de Flávio Dino? Ou isso é comum e a gente está dando peso demais? Juridicamente não gera fragilidade nenhuma, Thaís, porque, em verdade, o Ministério Público ele exerce duas grandes funções no direito brasileiro, a função de fiscal da lei e a função de autor da ação. Tem momentos em que o Ministério Público ele emite opiniões, emite opinamentos, emite suas manifestações não vinculantes para instruir o juízo, mas o órgão judicial é que toma a sua decisão, Thaís. De maneira que o Procurador-Geral da República, manifestando-se perante o Supremo Tribunal Federal, foi na direção de que essas medidas não seriam recomendáveis. O ministro Flávio Dino, ao contrário, entendeu que elas deveriam ser adotadas, de modo que isso não fragiliza a decisão dada pelo ministro. O que é importante notar, efetivamente, é o conjunto dos indícios e das provas. O Supremo Tribunal Federal, nesta fase, não está processando ação penal qualquer. Ele apenas está, Thaís, na supervisão das investigações feitas pela Polícia Federal nessa operação, a Operação Transparência, que procura verificar, portanto, a transparência e a boa destinação das emendas parlamentares. Então, é mais um dado, mas é um dado de uma manifestação não vinculante do Ministério Público, Thaís. Agora, professor, nós ouvimos agora há pouco o nosso analista de Brasília, o Matheus Teixeira, contando as 3 frentes de investigação que que podem gerar impacto eleitoral. Tem todo o imbróglio do Rio de Janeiro, que é de onde o senhor fala agora, sim. Tem o imbróglio do Rio de Janeiro, tem a questão do Banco Master, tem essa de agora envolvendo o PL, tem Jacques Wagner. Eu estou falando assim, é porque Jacques Wagner, por exemplo, é caso Master, né? E o senador Ciro Nogueira, mas tem a questão do Rio de Janeiro. Ou seja, tem algumas coisas que estão sob a lupa e a atuação do STF que podem ter interferência direta na política. Aí eu repito a pergunta, que tipo de fragilidade ou que tipo de risco isso gera para uma campanha eleitoral que já está tão polarizada? Bom, isso não tem dúvida que demonstra, Thaís, a relação direta que há entre o direito e a política, a atuação dos tribunais hoje e a política nacional no Brasil. Quanto a isso, não resta dúvida. Então, qual é a grande cobrança que se tem que fazer e a expectativa que nós temos hoje sobre o Supremo Tribunal Federal, especialmente, que é de todo o tribunal de cúpula da Organização Judiciária Nacional, que mantenham imparcialidade e neutralidade em todas essas ações, porque nós já estamos vendo a essa altura que autoridades de todas as bandeiras e matizes ideológicos estão sendo atingidas pelas investigações. Então, dizer como, em que medida, de que modo as
Andanças do Poder Judiciário gerarão consequências nas eleições só mesmo acompanhando o processo eleitoral. Porque tudo hoje é tão inesperado, Thaís, que não se sabe amanhã quem estará no cadafalso, entende? Então, essas investigações têm que ser feitas com neutralidade e imparcialidade, a despeito da cronologia da política nacional. Essa confusão jamais pode acontecer. O trabalho investigativo do sistema de justiça criminal, bem como lá na frente a formação do convencimento pelo Ministério Público a partir das provas coligidas pelos esforços de investigação na Polícia Federal, ora, tudo isso não pode depender de cronologias impostas pelo processo político. E aí o resultado vem, doa a quem doer. Se doer à direita ou à esquerda, não importa. O que importa é que seja, portanto, feito com seriedade dentro do devido processo legal, o trabalho de investigação, porque acima de autorias que neste momento não podem ser imputadas porque não há sequer processo penal em curso, uma coisa nós podemos dizer, Thaís, os fatos todos são gravíssimos, tanto os do Rio de Janeiro quanto os demais que você mencionou. Sim, professor, o senhor tirou daqui, ó, eu ia dizer doa quem doer, né? Por isso é tão importante a credibilidade do sistema judiciário brasileiro, que está também envolvido em várias questões, né, professor? Essa história dos penduricalhos, do próprio envolvimento de 2 ministros ali, de um jeito ou de outro, com o Banco Master. Mas para terminar, professor, eu quero lhe ouvir sobre um fato que eu chamei a atenção agora há pouco, porque nós estamos vivendo a era das mensagens por celular. E os aplicativos de mensagem parecem ser, assim, quase como não são um labirinto de uma investigação, eles estão revelando tudo. Agora, o quanto isso é consistente para a continuidade de um processo judicial? Porque, além da troca de mensagens, que certamente comprovam os personagens, o que falta para garantir a consistência dos processos? Não tem dúvida, a impressão que nós colhemos, Thaís, é que essa geração essa geração que está sendo investigada pela prática desses delitos, ela se desenvolveu numa era anterior à era da tecnologia digital em massa. É uma geração analógica que vive o mundo digital e acaba deixando nessas interlocuções todas, através dos mensageiros, todas as provas. São atores da política que parecem constituírem provas contra si. Veja que lá atrás, na Operação Lava Jato, em que se provou que muitos vícios ao devido processo legal haviam acontecido, de fato, ora, tudo se verificou a partir do quê? De conversas no aplicativo Telegram entre um magistrado e um membro do Ministério Público. Ora, esses mensageiros são fonte inesgotável de prova, mas a tua indagação é fundamental. Seriam provas como ilhas autônomas, capazes de gerar condenações? Não propriamente, mas são caminhos importantes para a obtenção de resultados investigativos prósperos. Eu diria que essas apurações feitas que levam a essas interceptações de conversas nos aplicativos de mensagem, que, como você disse muito bem, deixam um campo inesgotável de prova, elas abrem uma senda, um caminho para a produção probatória, que se torna um caminho rico para fazer o quê? O nexo de causalidade entre tudo isso e as demais provas que vierem a ser coligidas pelos trabalhos investigativos da Polícia Federal. É o conjunto probatório, Thaís. É o núcleo essencial do conjunto das provas que permite, ao fim e ao cabo, que o inquérito policial se encerre com um relatório, que é a peça final, conclusiva do inquérito, a oportunidade em que a autoridade de polícia, o delegado de Polícia Federal, ele indicia ou não determinados indivíduos por um ou mais crimes. Porque essas provas é que servirão para que o Ministério Público, esse sim, o segundo grau do sistema de justiça criminal, autor da ação penal, forme o seu convencimento para acusar ou não determinadas pessoas, Thaís.